Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre prevenção e combate a incêndios. O nosso assunto de hoje é conceitos físicos do fogo, incêndio e seus efeitos. E o tópico a ser abordado é fases do fogo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender as fases do incêndio e entender os principais fenômenos do fogo. Bom, as fases do fogo. A fase inicial do fogo, né? Então eu tenho dentro do ambiente o oxigênio, né, o O2 não consumido. Eu vou ter ali também vapor, né, de H2, CO2, né, H2 é hidrogênio, CO2 o gás carbônico, né, e também eu vou ter um calor aquecendo o material combustível dentro daquele ambiente. Eu vou ter uma temperatura um pouco acima do normal, tá? Então o calor vai evoluindo, né, com o fogo e essa temperatura pode chegar rapidamente dentro daquele ambiente até 573 graus Celsius, devido a este calor que começa a aumentar em certa quantidade ali dentro daquele ambiente. Bom, aí eu já tenho a evolução para a fase da queima livre do fogo. A fase da queima livre é quando eu tenho abundância de oxigênio dentro do ambiente. Então eu tenho um arrasto grande de oxigênio para dentro daquele ambiente. Se uma sala estiver pegando fogo ali na fase da queima inicial e eu abro uma porta ou uma janela, vai entrar muito mais oxigênio. Então o fogo vai ser alimentado de forma abundante por oxigênio e aí eu tenho o aumento considerável do fogo dentro daquele ambiente, né? Então ali eu tenho gases aquecidos que preenchem todo o ambiente e colaboram para o aumento da temperatura e assim alimentando cada vez mais a queima. Eu tenho níveis mais altos, né, de oxigênio, de ar fresco entrando, consequentemente, né, essa temperatura vai aumentar, tá? A fumaça ela começa a subir nesse ambiente, então ela vai pela lateral das paredes, vai tomando o teto e aí quando ela toma toda a parte superior ela vai descer, ela tende a descer e o calor também, o ar quente, ele tende a descer, porque não tem mais como subir, né? Ele tem uma barreira impedindo que ele suba. Então essa fumaça começa também a descer e tomar todo o ambiente. Aí eu já tenho uma temperatura média aproximada de 700 graus Celsius nessa situação, tá? Se eu tiver aí, né, a entrada abrupta de grande volume de oxigênio, pode até ocorrer uma explosão dentro daquele ambiente, porque eu tenho um desequilíbrio ali dentro, né, de temperatura, de oxigênio, né? Então se eu tiver uma alimentação maior do oxigênio ali, pode ocorrer até mesmo uma explosão dentro desse ambiente na fase da queima livre. Bom, então o flashover. O flashover é o final, né, da queima lenta, da fase inicial ali, e início da fase de queima livre, que é quando eu coloco muito oxigênio dentro do ambiente. Então essa temperatura aí pode chegar até 800 graus Celsius facilmente. E aí alguns materiais começam a entrar no seu ponto de ignição, ou seja, eles pegam fogo sozinho devido a essa alta temperatura. Então vai aparecer focos de incêndio em vários outros lugares e aí propagando em muito maior volume, né, esse incêndio dentro do ambiente e também pode ocorrer até uma explosão dentro desse ambiente ali se eu tiver, por exemplo, um gás inflamável, um combustível ali dentro. Bom, a queima lenta, a fase da queima lenta, ela é basicamente quando eu já tenho aquelas brasas do fogo, né? Você tem ali, por exemplo, numa churrasqueira você assa ali a carne com as brasas, né? Você põe fogo em alta quantidade ali, sobe aquela chama e quando ficam as brasas no carvão, essa aí é o exemplo mais aproximado da fase aí da queima lenta, tá? Num veículo, por exemplo, você tem lá saindo fumaça do motor dele, né? Se for um princípio de incêndio ainda na fase de uma queima lenta, o que é o costume nosso fazer? Quando a gente vê a fumaça saindo lá do capô do carro, você vai lá, abre ele totalmente para poder ver o que está acontecendo. Se for um princípio de incêndio e eu fizer isso, eu estou alimentando de combustível ali essa queima lenta, né, que é o oxigênio, e aí eu vou ter uma propagação grande de fogo ali dentro. Então, quando você destrava, né, se você está suspeitando que seja um princípio de incêndio no motor do seu veículo, você destrava o capô, ele fica uma fresta, antes de você poder liberar, né, a travinha dele e abrir totalmente. Essa fresta é feita para quê? Para que eu pegue o meu extintor de incêndio, dê um jato no motor por essa fresta, depois que eu gastei ali o extintor de incêndio, aí sim eu vou abrir, né? Então o risco de
propagação de incêndio é bem menor se eu fizer dessa forma, se eu tiver esse cuidado. Bom, o backdraft, né? Então o backdraft ainda ali é a fase da queima lenta, quando eu ainda não tenho, né, o incêndio propriamente dito propagado naquele ambiente, tá? Então, se eu tiver ali a inserção de muito oxigênio dentro, né, ele vai ter uma queima total, completa, uma alta propagação de incêndio ali dentro com o backdraft, mas ele é a fase ainda da queima lenta do fogo. Bom, e gostaria de deixar como dica, né, de cinema para vocês, né, o filme Brigada, de 49, direção de Jay Russell, e também 2 links aí que vocês possam acessar, tanto o exemplo do flashover, quanto o exemplo do backdraft, para você poder conseguir visualizar de forma mais prática como aí a evolução do fogo dentro dos ambientes pode acontecer. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre conceitos físicos do fogo, incêndio e seus efeitos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.